Fala galera, hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 22, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O capítulo 22 é uma continuação do capítulo 21. Aqui a gente continua recebendo do Senhor, o povo de Israel continua recebendo do Senhor algumas leis. Leis que vão organizar ali a sociedade, né? Aqui no capítulo 22 tem um conjunto de 4 leis, mais ou menos. Eu separei em 4 conjuntos de leis, né? E a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilhe os nossos estudos de livros da Bíblia com outras pessoas. A gente está fazendo estudo de Êxodo, mas tem vários estudos já que estão prontos, todos os capítulos aqui no canal. Então tem o de Provérbios, João, Tiago, Romanos, tem Gênesis com 50 capítulos, está pronto. Tem um monte de estudos prontos já, e também tem o AB7, que é o nosso devocional diário. Então, se você quiser, ouve também o AB7. Bom, é isso. Aqui, o primeiro conjunto de leis fala das leis acerca de roubo e danos. Eu vou colocar o versículo 9 aqui para a gente ler juntos, tá? Versículo 9 diz: sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Então a gente começa a ver aqui que a sociedade estava se organizando. Deus estava organizando a sociedade de Israel ali, bem diferente dos outros povos. E a gente percebe aqui que nas leis de Israel, o que era pago pelo crime era muito proporcional ao crime, ou ao erro, né? O que era pago pelo erro era bem proporcional ao erro. A pena era bem proporcional ao crime cometido, ao erro cometido. E aqui a gente também começa a ver a importância do papel do juiz. O verso 9 diz que a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Ou seja, começa a ficar muito importante o papel do juiz, alguém que conheceria as leis que o Senhor havia dado e estaria ali responsável por aplicar essas leis diante das causas que fossem trazidas perante eles. Então a sociedade começa a se organizar novamente, de uma maneira bem distinta das outras sociedades. Outras sociedades, outros códigos de ética, códigos de leis de outras sociedades não eram tão explícitos em assuntos menores como era o do povo de Israel. Então a gente vê aí Deus trabalhando para que o seu povo fosse diferente. O que a gente precisa entender desse texto? Então, assim, o contexto é esse, gente. Deus estava dando leis para o povo para organizar a sociedade de Israel ali como uma sociedade distinta das outras. Essa é a realidade do texto. Vamos tentar trazer uma aplicação prática para a gente, o que nem sempre é tão fácil quando a gente está falando de textos como esses, de leis, ou de textos que são genealogias. Vamos tentar trazer uma aplicação prática para as nossas vidas com aquela liberdade de talvez ir um pouco além do texto, e daí você julga se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não, tá bom? O que a gente tem aqui, gente, é que no povo de Israel, o erro cometido, ou o crime cometido, teria uma equiparação na sua pena. Então, se você roubou, você vai pagar 2 vezes mais. É o que está escrito ali, pagará em dobro ao seu próximo. O que a gente precisa entender para nós é que os nossos pecados foram todos perdoados. Tudo que a gente cometeu de erro no passado foi perdoado. Mas existe uma consequência que a gente precisa lidar com ela. Eu vou dar um exemplo para ficar bem simples. Vamos supor que no passado eu cometi um crime e roubei uma pessoa. Perfeito? É só uma suposição, graças a Deus nunca roubei. Mas vamos supor que eu roubei uma pessoa e então eu me converti. Cometi um pecado no passado, me converti, os meus pecados foram perdoados, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, o seu sangue me lavou, os meus pecados foram perdoados. Diante do Senhor, os meus pecados estão perdoados. Mas eu cometi um erro e a equiparação precisa ser feita. O meu erro perante aquela pessoa que eu roubei continua existindo. Eu fui perdoado do meu pecado, mas a consequência continua existindo. Eu preciso voltar naquela pessoa e falar, olha, no passado eu andava de uma maneira errada e eu acabei roubando você e eu gostaria aqui de resolver essa situação. E daí como resolver essa situação é uma questão para você avaliar aí no Espírito Santo e com a pessoa, né? Às vezes você consegue pagar o que você roubou, às vezes você vai pagar com juros,
às vezes você não consegue pagar, mas vocês fazem um acordo ali e fica tudo certo. O ponto é que a gente precisa entender que a consequência daquele erro ainda está aqui e eu preciso resolver. Não estou ditando aqui que você precisa resolver A, B ou C, ou como você deve resolver. O que eu estou trazendo é um princípio. O princípio que existia para o povo de Israel na lei era, quando você comete um erro, você precisa pagar algo que está equivalente ao seu erro. É uma equiparação. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Isso não significa que nós não temos que lidar com as consequências dos nossos erros. Os nossos erros do passado ou os atuais, eles trazem consequências. E em alguns desses casos, a gente vai precisar resolver o erro. Já falei disso num vídeo bem antigo aqui do canal. Depois eu deixo a referência aqui para vocês na descrição aqui do vídeo, tá? Mas é isso, né? O ponto aqui é esse. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade, indo um pouco além do texto, da mesma forma que o povo de Israel precisava equiparar o seu erro quando fosse resolver a situação, a gente também precisa, né? A gente precisa resolver as nossas situações, pessoal. Nós somos perdoados, glória a Deus, mas nós cometemos erros e a gente vai precisar pedir perdão para as pessoas. Talvez a gente precise resolver alguma situação do passado. Eu mesmo, quando me converti e comecei a entender esse princípio, tive que conversar com algumas pessoas e pedir perdão para elas. Falei, fiz isso, errei, não deveria ter feito, gostaria que você me perdoasse. E ter conversas difíceis. De novo, não estou criando nenhuma doutrina aqui, não estou falando que você é obrigado a fazer algo, enfim. É algo para você meditar sobre, conversar com a sua liderança sobre isso. Primeiro avalia, tem alguma coisa do meu passado que eu preciso resolver, que eu não resolvi? E eu estou levando a minha vida aqui como cristão, mas eu tenho que resolver essa pendência? Se tem, a minha sugestão é que você converse com a sua liderança. André, não tenho com quem conversar. Se quiser pode conversar comigo, é sempre mais difícil porque eu estou distante, eu não conheço. Mas se você não tiver ninguém com quem conversar, me coloco à disposição, mas preferencialmente converse com a sua liderança, com o seu pastor, com a sua pastora, o que for aí na sua igreja local. Fala, olha, meditei nisso, creio que eu preciso resolver, como que eu faço isso, tá? Então, de novo, não estou criando doutrina, não estou colocando nenhuma obrigação sobre a sua vida, estou colocando para você pensar. Depois disso, a gente vê algumas leis a respeito do comportamento na sociedade, né? Dos versos 16 a 20 está escrito assim: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Aqui a gente tem algumas leis bem mais severas, né? Primeiro a gente vê a responsabilidade do homem em relação à mulher. Então tudo que o homem fazia em relação à mulher era a responsabilidade dele. Ele deveria arcar com as consequências. Ele deveria pagar pelo seu erro. Isso fala da sociedade em geral ali do povo de Israel. Fala da feitiçaria, fala de bestialidade, fala de adoração a outros deuses. E daí nesses casos a pena era muito mais severa, era a pena máxima. Acredita-se, né, os historiadores acreditam que essa pena máxima não tenha sido executada muitas vezes, tá? Que era algo assim raro de acontecer, e vale lembrar aqui que não tinha como ter prisão perpétua ou coisas do tipo. Gente, o ponto aqui não é a severidade da lei ou quantas vezes ela foi executada ou conjecturas que a gente nunca vai conseguir descobrir a realidade. A realidade aqui é que nós temos alguns registros históricos que nos fazem entender que essas práticas eram comuns em outras sociedades ou eram muito mais aceitas em outras sociedades. Todas essas práticas que eram condenadas aqui no povo de Israel eram muito mais comuns em outras sociedades. Por exemplo, em alguns cultos religiosos de outras sociedades que eram ali contemporâneas do povo de Israel, muitas vezes existiam relações que aconteciam com mulheres, sacerdotes e mulheres. Isso a gente tem até na nossa história recente, a gente tem isso, né? Pessoas que são abusadas em algumas cerimônias de seitas diferentes. O que Deus estava dizendo aqui para o povo de Israel é que em todos esses casos, vocês não vão fazer isso. Esse povo precisa ser diferente, esse povo não pode andar da mesma forma que os outros povos andam. Esse povo não pode aceitar as mesmas coisas que outros povos aceitam. Esse povo é um povo separado para Deus.
Esse povo não segue as práticas do mundo, esse povo não fala as mesmas coisas, não vive da mesma forma, não faz as mesmas coisas. Esse povo anda de um modo diferente, se organiza como sociedade de um modo diferente. Aquilo que pode ser aceito em outras sociedades, nessa sociedade do povo de Israel não é aceita. Então era isso que Deus estava direcionando o povo aqui. De novo, não vale a gente entrar aqui na questão de, nossa, mas então as pessoas estavam sendo executadas por conta disso, porque a gente não sabe quantas vezes isso aconteceu. Eu não vou nem ficar defendendo que isso aconteceu poucas vezes e também não vou entrar na questão aqui da severidade da lei. O ponto principal desse texto é: Israel era um povo que precisava ser diferente dos outros povos contemporâneos ali. A mesma coisa vale pra gente, galera. Nós que somos cristãos, nós somos diferentes dos outros povos, a gente não faz as mesmas coisas, a gente não vive da mesma maneira. Nós somos de um outro lugar, nós somos celestiais, nós não somos daqui, então nós não vivemos conforme o povo dessa terra, nós não vivemos conforme a cultura dessa terra, nós não fazemos as coisas que os outros povos fazem. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos diz que nós devemos fazer. E Deus nos diz que nós, homens, devemos honrar as mulheres, cuidar delas, dar a nossa vida por elas. Deus diz que nós devemos respeitar a sua criação, que nós devemos dar adoração somente a Ele, confiar somente nele. Isso é ser diferente do mundo, galera. Isso é ser completamente diferente do mundo. Nós somos separados. Estamos no mesmo mundo, habitamos no mesmo lugar, precisamos trabalhar por essas pessoas para alcançá-las, orar por essas pessoas, interagir com essas pessoas. Mas nós não vivemos conforme a cultura desse mundo. Era a mesma coisa para o povo de Israel, eles não poderiam viver conforme a cultura do mundo. Daí dos versos 21 a 24, a gente vê algumas leis sociais e éticas. Na verdade, em mais versos, mas eu vou destacar os versos 21 a 24, está escrito assim, ó: O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Até aqui, até o verso 24. Então aqui a gente vê que Deus estava dizendo o seguinte: tudo que vocês sofreram no Egito, não façam com as outras pessoas. Não paguem o mal com o mal. Vocês sofreram muito mal no Egito, vocês foram muito aflitos. Vocês foram muito afligidos, perdão. Vocês foram muito afligidos no Egito. Não façam a mesma coisa com outras pessoas. O verso 21 diz claramente, né? O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Deus está deixando muito claro, não façam com os outros o que fizeram com vocês. Não façam com os outros o que vocês não querem que façam com vocês. No final das contas, Deus está falando assim, amem ao seu próximo como a vocês mesmos. Não façam com os outros aquilo que fizeram com vocês, aquilo que você não quer que façam com vocês. Vê como Deus está trazendo esse princípio de que ame o seu próximo, de que nós deveríamos amar o nosso próximo, de que o povo de Israel deveria amar o seu próximo, o estrangeiro, aquela pessoa que não é do povo deles. Deus não estava criando uma separação, porque eu venho falando isso nessa interpretação de Êxodo, né? Que Deus estava mostrando que o seu povo deveria ser diferente dos outros povos, mas isso não estava criando uma separação de amor. O seu povo precisaria amar outros povos e não afligi-los, não oprimi-los, não usá-los. Pelo contrário, o povo de Israel precisaria se lembrar daquilo que aconteceu com eles no Egito para que eles não fizessem isso com outros povos. E daí vem os outros textos, né? Não vai afligir o órfão, não vai afligir a viúva, vai cuidar dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O povo de Israel precisava cuidar especialmente dos órfãos e das viúvas. Quando a figura paterna saía de cena, por qualquer motivo que fosse, por morte ou qualquer coisa que acontecesse, órfãos e viúvas precisariam ser cuidados por todo o povo, porque a vida deles certamente seria mais difícil, principalmente naquela época, né, onde principalmente o homem trabalhava. Bem diferente de hoje, né, galera? Muitas mulheres trabalham, muitas mães trabalham. Naquela época ainda era muito mais escasso, era muito raro isso acontecer, na verdade. Algumas mulheres tinham ali suas fontes de renda, mas era muito raro isso acontecer. Então a ausência da figura paterna era ainda mais impactante. Então o povo de Israel precisaria cuidar dessas pessoas. Falando do nosso cuidado com o próximo. Então trazendo para nós, né?
nós precisamos cuidar do nosso próximo que está em situação de vulnerabilidade, que estão aí à margem da sociedade, e nós precisamos entender que a todas as outras pessoas nós não podemos afligi-las, não podemos fazer mal a elas, precisamos amá-las como amamos a nós mesmos, e aí estou fazendo um link com o que Jesus traz pra gente lá no Novo Testamento. E daí, só pra gente fechar, então no verso 31 diz: E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Deus está dizendo assim: sejam santos, sejam diferentes, vocês são santos pra mim, vocês não são como os outros povos. A mesma coisa vale pra gente, né, galera? A gente vê uma passagem muito similar em vários trechos da palavra. Sejam santos porque eu sou santo, que nós devemos ser santos. Nós devemos ser santos para o Senhor, obedecendo ao Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, glorificando ao Senhor em tudo que nós fazemos. Esse é o nosso papel, porque nós vivemos numa cultura diferente da cultura do mundo, é uma contracultura, o mundo vai num caminho, nós vamos em outro, é isso que a gente precisa absorver. Um capítulo com muita coisa, né, gente? Um capítulo bem intenso, são várias leis, mas eu tenho certeza que a gente consegue tirar algumas coisas aqui pra gente. Medite em tudo que eu falei, vê se eu não falei nenhuma besteira, vê se você concorda com tudo. Com aquilo que você concordar, vá internalizando para ver o que a gente precisa, o que você precisa, o que eu preciso alinhar nas nossas vidas. É isso, tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse capítulo que nós podemos estudar juntos, que as pessoas estejam sendo edificadas por esse conteúdo, Senhor. Encontre em nós, nos nossos corações, uma boa terra para receber a tua semente, para receber a tua palavra, que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Peço que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, que nós possamos entender a tua palavra profundamente. São capítulos talvez um pouco mais complexos, então peço que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados e o Senhor nos guie nesse estudo em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo mais temos aí o estudo do Êxodo 23. Deus abençoe a sua vida. Paz.